Bem-vindo à aula de interação entre threads usando os métodos wait e notifyAll da classe Object. Na aula anterior, você viu como sincronizar um único método que era utilizado por várias threads ao mesmo tempo. Mas era apenas um método que precisava ser sincronizado. Quando uma thread A terminasse a execução do método sincronizado X, então uma outra thread B poderia começar a executar aquele mesmo método X. Agora imagine que você tenha um conjunto de threads que executam vários métodos, onde para executar um método, outro método totalmente diferente precisa ser bloqueado. Aqui temos um nível de sincronização bem mais complexo, que aparece nos relacionamentos entre classes produtoras e consumidoras de informação. Nesse tipo de relacionamento, a classe produtora armazena dados em um objeto que é compartilhado com as classes consumidoras. E a classe consumidora, então, lê esses dados do objeto compartilhado e os processa. Nessa aula, vamos implementar um relacionamento do tipo produtor-consumidor. Primeiro, sem a sincronização, para a gente ver os problemas que vão ser gerados. E em seguida, com a sincronização dos métodos. Então, para começar essa aula, vamos criar uma interface que representa a ponte entre os objetos produtores e consumidores. Essa interface vamos chamar de ponte. E ela vai ter apenas dois métodos. Um para definir a informação que vai ser compartilhada, que é o método set. E esse método vai lançar a exceção interrupted exception. E o método que recupera a informação, o nosso método get. Agora que nós já temos a ponte, vamos construir a nossa classe produtora de informações. A nossa classe produtora vai precisar receber uma ponte que ela vai utilizar para compartilhar as informações que ela vai produzir. E essas classes produtoras também serão executadas em threads separadas. Então, para esse objetivo, vamos construir uma classe chamada produtor, que implemente a interface runnable. E como essa nossa classe produtora precisa trabalhar com uma ponte de informação, então vamos inicializar ou receber a nossa ponte direto no nosso método construtor, para que a gente possa iniciá-la aqui já no construtor. Perfeito. Agora, o próximo passo é construir o nosso método run. Então, o nosso método run vai gerar informações para adicionar nessa ponte. Então, como nós já vimos, vamos executar esse método run um número determinado de vezes. Eu quero armazenar 5 vezes informações na nossa ponte. Então, dentro da nossa ponte, eu quero armazenar o valor que nós estamos gerando dentro do nosso for. Esse é o nosso objetivo
de armazenamento na ponte. Agora, além de armazenar na ponte, eu quero também aguardar um período indeterminado de tempo. Tá? Eu quero definir um período aleatório que eu vou utilizar para, dentro desse período, de tempo em tempo, eu estar armazenando informações nessa ponte compartilhada. Então, vamos usar o método da nossa classe thread para colocá-la para dormir um período indeterminado. Então, eu vou utilizar um objeto aqui do tipo random, que você já aprendeu a utilizar aqui durante esse curso, para gerar um número aleatório entre 0 e 3.000 milissegundos, ou seja, entre 0 e 3 segundos, que eu vou utilizar para aguardar. Então, ele vai gerar esse período para mim. Então, agora, entre um período de 0 a 3 segundos, eu vou adicionar os valores que eu estou gerando dentro do meu for, né, aqui na ponte compartilhada de informação. Agora, uma informação a mais. Eu vou adicionar, a título de controle apenas, uma variável local aqui, com o somatório de todos esses números que eu gerei. Então, toda vez que eu for adicionar um número na minha ponte de informação, eu vou incrementar a minha variável total com esse número. Tá? Isso aqui é apenas a título de controle. Agora, nós vamos precisar colocar todo esse bloco aqui dentro de um try-catch, porque tanto o nosso método sleep como o nosso método set da classe ponte lançam uma interrupted exception. Vou deixar os dois aí. Perfeito. Uma última coisa que a gente pode fazer é apresentar o total, né, de informações, o total consolidado da minha classe produtora. Então, está aí. Agora que nós temos o nosso produtor, nós podemos criar o nosso consumidor de informações. E ele vai ser muito semelhante ao nosso produtor. Então, eu vou simplesmente copiar esse produtor e chamá-lo de consumidor. Por quê? As nossas classes consumidoras também, vamos abrir aqui, elas também vão rodar em várias threads e vão compartilhar uma ponte de informação. Só que dessa vez, as consumidoras, ao invés de incluir informação na nossa ponte, vão ler essas informações da ponte. Então, nós precisamos fazer uma pequena alteração aqui. Ao invés de incluir informações, né, a nossa ponte vai ler informações da ponte e adicionar esse valor à sua variável totalizadora também, para a gente ver se o total da nossa classe consumidora é exatamente igual ao total da nossa classe produtora, que tem que ser. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui é, ao invés de imprimir o valor da nossa classe consumidora como uma linha negra aqui no nosso println, eu vou colocar como em vermelho, como sendo uma saída de erro, só para a gente ver ele destacado de maneira diferente.
Perfeito. Agora nós temos tanto uma classe produtora, uma classe consumidora e uma interface que precisa ser implementada para que a gente tenha a nossa ponte de informação. Então, vamos implementar a nossa ponte? Muito legal aqui, estão usando os nossos conceitos de orientação a objeto. Então, vou criar uma classe que inicialmente vai ser uma ponte simples, tá? Uma ponte não sincronizada. Então, chame ela de ponte não sincronizada. E essa ponte não sincronizada vai implementar a nossa interface ponte. Então, tá aí, a gente precisa implementar esses dois métodos, o get e o set. Então, essa ponte vai ser uma ponte bem simples. A única coisa que ela vai ter aqui vai ser uma variável que vai representar o valor armazenado nessa ponte. Eu vou iniciar esse valor com -1. E quando for incluída uma informação nessa ponte, eu vou simplesmente adicionar a essa minha variável valor o valor que foi informado. E na hora de retornar, a gente vai retornar aquele valor. Agora, quem é que vai executar o método set dessa minha ponte? Exatamente a nossa classe produtora. Então, eu vou, além de adicionar informação aqui, eu vou também colocar uma mensagem para ficar mais claro para a gente. Então, nosso produtor produziu esse valor. E o nosso consumidor consumiu essa outra informação. Então, o método get vai ser executado pelo consumidor e o método set pelo produtor. Tá? Então, para ficar também em vermelho aqui, eu vou colocar a saída em vermelha para o nosso método get, que vai ser executado pelo consumidor. Né? Vou deixar aqui a saída como print para ela ficar combinada com a saída dos nossos métodos run dos produtores e consumidores. Perfeito. Agora a gente só precisa da nossa classe de teste, que vai ser muito simples. Então, essa aqui vai ser a nossa ponte teste, com o nosso maravilhoso método main. E o que essa classe vai fazer? Simples. Vai criar uma ponte para ser compartilhada entre as duas classes, uma produtora e uma consumidora. Né? Aqui eu não posso criar um new ponte, eu preciso de uma classe concreta. Então, uma ponte não sincronizada. E agora eu vou criar as nossas threads com os nossos produtores, que recebe a ponte, que ele vai utilizar para compartilhar a informação, e vou iniciar esse produtor. E vou fazer a mesma coisa com o nosso consumidor. Vamos ver agora o resultado dessa execução. Estamos criando aqui duas threads, uma que produz e outra que consome informação. E aí está o resultado. Produzimos 0 de informação, foi consumido 0. Produziu 1, foi consumido 1. Produziu 2, opa, o produtor produziu novamente um outro número, né, e o consumidor consumiu apenas uma vez. O produtor consumiu mais um outro número, ficando com 10 no total, e o consumidor com 12. Né? Então, tivemos um problema aqui.
O número final do produtor não bateu com o número final do consumidor. Vamos executar novamente. Então tá aí. Agora menos 1, 0, e o consumidor tá que consome. Então tá aí. O consumidor parou no número 1 e o produtor parou no número 10. Então, nós temos aqui novamente, né, um problema de integridade de informação. Por quê? Em tese, quando o meu produtor produzir um número e colocar na minha área compartilhada, aquela informação deverá ser consumida, né? E eu não posso colocar um outro número naquela minha área compartilhada enquanto ela não for consumida por um consumidor. Então, agora, né, vamos modificar essas nossas threads de forma que, quando um produtor gerar uma informação, o consumidor consuma logo em seguida, né? E, no final, o número que tiver sido produzido pelo produtor, o saldo total, seja exatamente igual ao saldo total consumido pelas classes consumidoras. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Criando agora uma ponte sincronizada de informação. Então, vamos lá. Vou criar agora uma nova ponte, que eu vou chamar agora de ponte sincronizada. Essa ponte sincronizada também vai implementar a interface ponte com seus métodos get e set. Ela também vai ter um valor, que é o valor a ser compartilhado, e ela também vai ser usada para definir o valor, né? E para recuperar o valor. Perfeito. Agora, para começar o nosso trabalho de sincronização, né, é importante que a gente se lembre do seguinte. Nós queremos, com essa ponte sincronizada, que o produtor execute primeiro e que cada valor produzido pelo produtor seja consumido exatamente uma vez pelo consumidor. Tá? Então, isso aqui funciona da mesma forma que uma impressora. A gente não quer uma impressora imprimindo várias vezes a mesma coisa, sem necessidade. Isso seria um erro. Então, imagine que nós temos várias pessoas enviando solicitações de impressão para a impressora, e cada solicitação ela deve ser impressa, todas as solicitações, mas apenas uma vez. Tá? É a mesma coisa aqui. Então, o primeiro passo, nós vamos sincronizar os nossos métodos get e set. Tá? É o primeiro passo. Então, synchronized nos dois métodos. Para quê? Para que eles sejam executados apenas uma vez, né? Aqui, por exemplo, os produtores executem um de cada vez o método set, e os consumidores executem um de cada vez o método get. Tá? E eu vou utilizar aqui agora uma ponte sincronizada.
Vamos ver aqui o resultado por enquanto. Opa. Tem alguma coisa errada aqui. Então, vamos ver. Faltou o nosso texto, né? A nossa saída aqui. Então, vamos lá. Na nossa ponte sincronizada, vamos informar o valor que foi produzido e consumido. Agora sim. Então está. Perfeito. Os métodos estão sincronizados, mas ainda assim o consumidor está executando várias vezes a classe, o método de consumo, e o produtor também várias vezes. Então, agora precisamos desse novo nível de sincronização, de controle das nossas, de execução dos nossos métodos pelas nossas threads. Então, o que nós precisamos aqui? Né? Agora, nós vamos precisar que nossas threads esperem, né, por uma determinada condição para executar o método get e set. No caso de colocar um novo item na ponte, a condição que permite a operação prosseguir é que a ponte não esteja ocupada. E no caso da gente recuperar um item da ponte, a condição que permite que a operação prossiga é que a ponte não esteja vazia ou desocupada. Então, se a condição em questão for verdadeira, a operação pode seguir. Se não, a thread deve esperar até que ela retorne o valor verdadeiro. Tá? Então, traduzindo isso, o que significa? Significa, né, que a nossa ponte sincronizada, ela precisa avaliar, né, se o nosso valor está ocupado, ou se a nossa ponte está ocupada ou não. Então, ela vai começar como não ocupada. O que isso significa? Significa que o valor está disponível para receber uma informação para ser armazenada. Tá certo? Então, no nosso método set, que é o método que define esse valor, tá? A gente vai verificar o seguinte. Enquanto a nossa ponte estiver ocupada, ou seja, ela já foi preenchida, tá, com o valor, e ela está aguardando até que esse valor seja lido por uma classe consumidora para ser processado e então liberar esse espaço para ser utilizado para armazenar um outro valor. Então, enquanto ela estiver ocupada, a gente não vai poder armazenar informação. Tá? Então, eu vou informar aqui, ó, que quando isso aqui acontecer, a ponte está cheia e o produtor deve aguardar. Tá? Mas não é só isso, não é apenas informar. Aqui é que entra a mágica do negócio. Quando esse método não puder ser executado, e ele não pode nessa situação, então eu vou chamar o método wait da classe object para fazer com que a thread que está executando esse método aguarde. Tá? Então, esse método não pode ser executado enquanto a nossa ponte estiver ocupada. Quando essa condição não for mais verdadeira, né, aí a gente pode executar a inclusão da informação utilizando esse método. E aí sim, a gente vai ter que informar que a nossa ponte está ocupada novamente.
Tá? Então, se não passar por essa opção, ou seja, quando a classe não estiver mais ocupada, então ele vai armazenar o valor e vai falar que agora, a partir do momento que ele armazenou o valor, ela passou a estar ocupada novamente. Tá? E existe aqui um outro método, que é o notify all, que serve para quê? Para indicar para todas as threads que estão aguardando a liberação ou a modificação do status dessa ponte para continuar a sua execução. Então, nesse momento aqui em cima, eu modifiquei o status da nossa ponte, que é o status que eu estou utilizando para avaliar se eu devo ou não continuar a execução de um método. Aqui, a gente notifica as threads de que o nosso estado, que está sendo usado para avaliação se eu devo ou não executar os nossos métodos sincronizados, mudou ou não. Tá? E se ele tiver mudado, então os nossos métodos começam a executar novamente. E no nosso método get? O nosso método get é um pouquinho diferente. Eu vou executar esse método. Então, vamos lá. Enquanto a ponte estiver vazia, ou seja, quando ela não estiver ocupada, né, com um novo valor, aí a gente vai aguardar. Por quê? Se eu já tiver lido a última informação, então não tenho que processar mais nada. Eu só tenho que ler informações novas. Tá? Então, se a nossa classe, se a nossa ponte não estiver ocupada, significa o quê? Que a ponte está vazia, ou seja, que esse método get já foi executado. Então, a classe consumidora vai estar aguardando. E aí a gente vai pedir para esse método aguardar até que a ponte esteja ocupada para que ele possa, então, executar a leitura da informação que foi adicionada ali dentro. E no final, nós vamos indicar que o produtor pode agora armazenar valores, porque o consumidor acabou de ler o valor. Então, a gente vai falar aqui, ó, que ela não está mais ocupada, porque o valor acabou de ser lido. E eu vou notificar novamente todas as classes, ou todas as threads, que estão aguardando a mudança de status usada para avaliação se os métodos sincronizados executam ou não. Eu vou notificar todas as threads que esse status mudou e que eles podem agora avaliar se o status permite que ele possa executar ou não. No caso, somente esses dois métodos, o get e o set. Tá? Então, pronto. Vamos ver agora a nossa ponte teste sendo executado com a ponte sincronizada. Então, a ponte estava vazia, o consumidor estava aguardando. O produtor produziu o número 0, o consumidor consumiu 0. O produtor produziu 1, o consumidor consumiu 1. A ponte estava vazia, né? E o consumidor teve que aguardar. E aí, produziu o número 2, totalizando 3, consumiu 2, totalizou 3 também. E no final, o nosso produtor totalizou 10 e o consumidor 10 também. Então, agora sim, nós temos uma classe multithread que executa de forma adequada o nosso programa aqui. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Treine, faça esse exercício e domine, né, o uso das threads. Pode ser muito útil para você quando estiver trabalhando como um profissional Java. Até a próxima aula.